Olá, pessoas. Bem-vindos aqui ao curso Pensar. É uma satisfação, mais uma vez, aqui recebê-los, ainda que virtualmente. Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um tema. O tema de hoje, o tabagismo como questão de saúde pública no Brasil, tá? É um tema que, mais uma vez, a gente choca aí na questão da saúde. Dá para usar a Constituição, né? Dá para usar aí alguns elementos que, de certo modo, vão fazer com que o nosso texto, tá, seja o melhor possível, tá? E toda vez que a gente se depara com o tema de saúde, a gente sempre quer recorrer para a proposta da Constituição, o artigo 5º, o artigo 6º, o artigo 196, dentre outros artigos também que chamam a atenção para essa temática, né, da saúde pública. O que é que a gente, então, precisa aqui tratar um pouquinho essa perspectiva? É tratar a saúde pública como uma questão, de fato, né, que remeta à ideia de saúde pública, né? Olá, Brenda, tudo bem? Já tinha começado aqui a gravação, eu acho que o pessoal esqueceu da aula de hoje. Ainda bem que você entrou aí para me fazer companhia, viu, Brenda? Vai ser aula particular hoje. Mas vejam só, eu estava dizendo aqui, comentando, que a questão do tabagismo como questão de saúde pública é um tema que perpassa a ideia de saúde, né? Não pode, de certo modo, ignorar o princípio constitucional, né? O tabagismo, e a gente não pode, de certo modo, remeter à ideia de saúde sem chocar no coletivo, tá? Então, assim, é um tema para aqueles que já trabalham com a ideia de saúde na redação, como a ineficácia do governo, dá para continuar de forma tranquila. Para aqueles que trabalham com a ideia da falta de saneamento básico, também dá para trabalhar nessa perspectiva. E aí, vale lembrar que o tabagismo não atinge apenas a quem é usuário. Existem aqueles que são usuários passivos, por exemplo. Tá? E esses usuários passivos, eles também têm sofrido com essa demanda no Brasil. Mas só para a gente entender um pouquinho os números do tabagismo, né, do cigarro, né, do fumo, no mundo aí nós temos 1,3 bilhão de fumantes, né? E no Brasil, só no Brasil, morrem por ano, devido ao tabaco, né, 200 mil pessoas. É um número que assusta, né, que, de certo modo, chama atenção. Só para a gente, só a título de exemplo, a gente acha que o Brasil é um dos países que mais ocorrem assassinatos no mundo, de fato é, e no ano passado, nós tivemos, por exemplo, salvo engano, 52 mil, né, assassinatos. Então, perceba que a ideia do tabagismo ele é bem maior do que o número de assassinatos. E olha que o nosso país é bem violento, né? Estamos cada vez mais trancados. Então, porque o tabagismo é, de fato, um problema de saúde pública, né? E aí, se for contar no Brasil também, ó, é uma média aí de a cada hora, o cigarro mata 10 pessoas no Brasil, tá? Então, de certo modo, a gente vai perceber que esse tema, inclusive, era uma das minhas apostas para o ano passado, pode pintar esse ano aí como uma grata surpresa, né? Uma grata, uma grata surpresa para a gente mandar bem nessa redação. Tá? E aí, no Brasil ainda, tá? Veja, ao mesmo tempo em que mata 200 mil fumantes por ano, nesse mesmo país, ou seja, o Brasil, nós temos aí uma média de 2.600 pessoas que morrem devido ao tabagismo, porém de forma passiva. Tá? Então, assim, eu sentindo o cheiro do cigarro também me incomoda, né? Enfim, aí nós temos os fumantes passivos que precisam também estar nessa alçada de questão de saúde pública. Para a gente avaliar um pouquinho aqui essa perspectiva, o que é que eu acho que dá para colocar, além, é claro, de trabalhar com a omissão do governo, né, que eu acho que é um tema muito bom para trabalhar nessa perspectiva, omissão não, né, ineficácia. O governo não é omisso, uma vez que ele trabalha com essa perspectiva. Por exemplo, o Estado obrigou aos produtos de cigarro, né, colocar no maço, aquilo que alguns chamam de carteira, o maço de cigarro, alguns avisos, alguns alertas sobre a questão da saúde. E mesmo assim, a população negligencia isso. Então, ao mesmo tempo em que eu posso culpabilizar o Estado, tratando como
a ineficácia do Estado, de medidas protetivas, de medidas de conscientização do Estado, do outro lado, posso trabalhar também com a ideia de sujeito, né, de humano. Uma vez que nós podemos trabalhar como tese 2 a dinâmica da vida moderna, a nefasta indústria do cigarro, a globalização e o fator histórico. São essas medidas aqui que dá para analisar em um tema como esse. Por exemplo, né, as pessoas estão cada vez mais corridas. Né? O mundo, após a Revolução Industrial, a terceira delas, né, possibilitou essa modernização da vida. As pessoas estão se deslocando muito de um lugar para o outro, e o que tem sobrado, na verdade, é um subterfúgio. Né? Ao mesmo tempo em que a indústria do cigarro ela inventa moda todos os anos. As pessoas começaram a fumar menos, basta lembrar que há 5 anos era muito mais provável sair na rua e ver alguém fumando. Hoje encontra, sim, porém com menos efetividade, porque as pessoas começaram a perceber que isso faz mal, e as pessoas que fumam passivamente, que não gostam de cigarro, começaram, de certo modo, a transgredir aqueles que fumam, né? De forma ativa. E a indústria fez o quê? Você está fumando bem, agora vamos para o cigarro eletrônico. Então, aí vem da ilusão de que o cigarro eletrônico não faz mal. Por mais que não fizesse mal, ele é um ponto de partida para o cigarro convencional, mas faz mal sim, a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Também tem a questão que as pessoas fumam, né? É, é, na ideia de globalização. Se tu pegar o cinema hollywoodiano, ele foi muito fã de fazer isso. A imagem de Marilyn Monroe, né? Aquela atriz lá que ficou famosa com aquele batom vermelho, com aquela maquiagem bem chamativa, a imagem dela fumando passa a ideia de que a mulher deve fumar como uma questão de glamour, né? Uma questão de chamar a atenção, né? De algo chique, como dizemos hoje aqui. E aí, os homens não, os homens é para se autoafirmar. Né? Os garotos jovens, isso já existe estudo que comprovam isso, eles, de certo modo, querem se colocar como homem. Ele diz, olha, eu estou fumando e sou homem, né? Sou grande, cresci, e por aí vai. E também tem a ideia de fator histórico, que a gente vai avaliar passo a passo agora. Né? Eu dei uma viajada aqui e quis trazer para vocês é, a ideia aqui do Coelho, em relação a Alice no País das Maravilhas. Esse filme, ele não tem nada de infantil, né? Ele traz um retrato bem profundo de algumas coisas que acontecem, que a gente pode conversar sobre isso mais à frente, mas, a princípio, é preciso aqui, de certo modo, corroborar a seguinte questão. Né? Na obra Alice no País das Maravilhas, o coelho, existe um coelho branco, né? Aquele que convida Alice para descer, e depois ele é, de certo modo, personificado, né? Que ele só vive apressado, né? Ele vive ali, mentalmente corrompido, ele não tem a ideia do que está acontecendo, quando faz algo errado, quando faz algo certo. A mesma coisa é a dinâmica da vida moderna. Dá para trabalhar também para esse recorte aquele repertório que nós já estudamos aqui, o Byung-Chul Han, é a sociedade do cansaço. E nessa sociedade do cansaço, não tem tempo para analisar o que se está fazendo, porque o tempo é tão corrido que a gente vai agindo, sem, de certo modo, estudar o que de fato está por trás daquilo. Dando prosseguimento, veja, por que é que eu acho que o governo ele não é omisso, mas sim é ineficiente. Porque existem medidas. Existe a lei antifumo, que foi aprovada lá em 2011, que, de certo modo, já sinalizava para esse combate, colocando nos maços de cigarro essas informações, colocando, por exemplo, né, deixando claro que faz mal, proibindo propaganda de cigarro na mídia. Isso tudo foi, de certo modo, um ganho muito grande, que contribuiu para reduzir o número de fumantes, mas não é suficiente. Né? Então, o governo é insuficiente, ele é ineficaz, mas ele não é, de certo modo, omisso. Omisso não é. E aí, vale lembrar que o cigarro é o produto que mais é taxado no mundo, no Brasil também. 70% do valor que se paga com cigarro, ele é advindo de imposto. Né? Na Inglaterra, esse valor é 80%. Então, assim, 80% ele é só imposto, né? Boa tarde, Hanna. 80% é só imposto, tá? Então, assim, para quem entrou agora, o tema, tá? É o tabagismo como questão de saúde pública. E aí, vale lembrar que o próprio
Adam Smith, né, que é o pai da economia moderna, que pensou a questão dos impostos, né, por mais que ele fosse contra o imposto, ele dizia o seguinte, ó, açúcar, tabaco, são produtos vitais, em que as pessoas fazem questão de comprar, e pode ser caro como for, que as pessoas vão comprar, não vão, de certo modo, colocar. E aí vale lembrar o seguinte, né, o Brasil, ele usa parte do dinheiro arrecadado com esses impostos para poder combater, tá? Para poder combater o uso, para poder também, né, gastar. Porque, imagine, por que a questão de saúde pública? Se nós tivéssemos menos pessoas fumando, menos pessoas estariam procurando o SUS para tratamento, com problema respiratório, né, com problema de pulmão, e por aí vai. Tá? Então, assim, toma-se lugar de quem está com a doença mais grave, como, por exemplo, a questão do Covid, e por aí vai. Né? Então, assim, por isso que é uma questão de saúde pública e precisa, de certo modo, ser debatida. Dando prosseguimento aqui, coloquei aqui alguns repertórios também para vocês, para que vocês utilizassem de uma forma bem prolífica, digamos assim, né? E de forma mais direta, esses repertórios, que a gente chama repertório prático. Ao inserir um repertório prático, galera, tá? Fica interessante vocês colocarem um mecanismo bacana, tipo, prova disso é que, vírgula, segundo pesquisa da Fundação, e por aí vai. Tá? Aí no outro parágrafo, pode colocar a título de exemplo, exemplo disso, e por aí vai. Porque aí o projeto de texto ele fica mais completo. Tá? Para inserir o repertório teórico, sem nenhum problema. A respeito disso, vírgula, o sociólogo fulano e tal falou que isso acontece porque, vírgula, como bem analisado pelo tal teórico, e por aí vai. Tá? Mas para inserir um repertório prático, é interessante usar essas ferramentas, né? Prova disso é que, exemplo disso, a título de exemplo, e por aí vai. Tá? E aí tá um dado que me chama a atenção, dentre esses aqui, é que o Brasil aí ainda ocupa o oitavo lugar, né, no número absoluto de fumantes. Assusta pensar que o país, no Brasil, 200 pessoas morrem por ano devido ao tabaco, né? De certo modo, é assustador mesmo. E aí, a mídia também, tá? Lembrando que a gente falou aqui a possibilidade de debater sobre a ineficácia do governo, não a omissão. Dá para trabalhar também a questão da dinâmica da vida moderna, citamos aqui Byung-Chul Han, né? E a ideia lá do coelho branco, né, da Alice no País das Maravilhas. Dá para trabalhar também a questão da globalização, o glamour que o cigarro historicamente passou para a população. E aí tem-se na imagem de Marilyn Monroe o cinema hollywoodiano, que propagou isso durante muito tempo. Se a gente pegar nas produções cinematográficas, é evidente, né? Até o programa Chaves, né? Ele tem o seu Madruga fumando normalmente em frente às crianças, né? E outros programas também que o cigarro é colocado historicamente é, como uma ideia de daqui a pouquinho, papai, tá, viu? Deixa eu terminar, viu? Como a ideia de, como é que eu posso dizer, de poder, né? Ou seja, é um coronel, é um fazendeiro, é um menino namorador, e por aí vai. Essa ideia que a mídia traz de certo modo, é, 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 encanta. E aí, quando o governo tomou a decisão de proibir propaganda de cigarro em qualquer horário, em TV, né, no rádio, em jornal impresso, as pessoas acharam que o cigarro ia acabar, mas não. Como é questão cultural, isso vem sendo alimentado ao longo do tempo. Então, veja, ao mesmo tempo em que se proíbe a propaganda, né, não proíbe a transmissão dentro da personagem. Quem quer queira, quer não, existe propaganda melhor do que pegar um personagem que é amado pelo público e colocar ele para fumar e trazer a ideia de que aquele cigarro, aquele produto faz bem para a saúde, né, de que não faz mal. Não, é a mesma coisa que esses documentários, essas séries aí estrangeiras, né, principalmente a segunda, que a todo momento tem a cena ou o personagem está fumando ou bebendo. E é uma série assistida, muito assistida no mundo inteiro, né? E veja, lá atrás, o cigarro era tão naturalizado, para falar essa questão da história, foi a nossa quarta tese, né, que citamos lá, que se fazia propaganda incentivando as crianças a presentear a professora com cigarro. Né? O que existe, historicamente, tem a ideia, né, do professor, da professora sendo presenteada com a maçã.
presenteado com a maçã. E aí o cigarro veio lá nos Estados Unidos tentando implantar isso. Ó, é interessante, a professora fuma, é comum, né, faz bem. Então, presentear a professora com cigarro. Isso acabou vendendo muito, e esse cigarro aí que vocês veem chegou a ser, os cigarretes, né, chegou a ser um dos mais vendidos do mundo nessa época, lá na década de 50, 60, né, no início ali de 70. Né? Então, de certo modo, se percebe o quanto a mídia ela consegue propagar uma ideia, mesmo não sendo verdadeira. Né? Outra aqui, ó, vejam, né? Aquela ideia do glamour, né? Do homem se autoafirmar como homem, né? Que o cigarro, para ser bonito, né? Para ser lindo, para ser garanhão, para ser namorador, né? É preciso, de certo modo, fumar. Que se fumar, elas vão atrás de vocês. Então, veja, essa é a propaganda que é de certo modo, colocada. Essa é a publicidade que é propagada. Aqui na prática, não é isso que acontece. O próprio maço do cigarro traz informações que assustam. Por exemplo, fumar causa um câncer de boca. Então, assim, alguém que tem câncer de boca jamais vai ser desejado por alguém. Pode haver o respeito, e deve haver, mas não desejado. Então, essa contradição que há é por aí. Ao mesmo tempo que o próprio maço de cigarro diz que o cigarro causa impotência sexual, ele trazia essa imagem antes, né, de que não, é o contrário. A mesma coisa essa daqui, ó, veja, pensar em cigarro, ver um atleta fumando hoje, destrói a carreira do cara, né? Imagine aí se a mídia mostrasse Neymar fumando. Ah, atleta, que absurdo, né? Como é que vai jogar? Por isso que anda caindo, e por aí vai. Mas não, a mídia do século XX, final do século XX, ali nos anos 90, pregava isso aí, né? De que o Hollywood, que era um cigarro que foi, de fato, implantado para a Câmara mais popular, né? Era um cigarro, digamos que acessível financeiramente, ele provocava essa perspectiva, né? De que o homem era forte, praticava esporte radical, que na prática a gente sabe que não é bem assim, né? E esse aqui é o máximo, né? Cigarrinho de chocolate ao leite. Vocês aí já chegaram a comer esse chocolate? Não, né? Minha mãe não deixava, não. Minha mãe, não, vai não, faz mal. Depois você vai querer fumar. E é de fato, veja, a coisa era tão simples que cigarrinho, né? Chocolate em forma de cigarro vendia muito nessa perspectiva aí, né? Então, não, né, Hanna? Então, percebam que há aqui uma ideia de que o cigarro, de fato, ele é nocivo. Mas, ao mesmo tempo, né, a mídia começa a costurar as gerações. Olha a pose do menino aí. A pose é a melhor, né? A pose é a melhor. E aí, dando prosseguimento aqui, o que é que a gente pode pensar também nessa perspectiva, certo? É que é, o governo, talvez a gente tenha aquela ideia, mas o governo não quer combater porque o governo não quer combater porque ele arrecada muito. Ele ganha muito dinheiro com isso, portanto, ele não quer arrecadar. Mas se a gente for ver esses dados, né, a gente percebe que não é bem assim. Ó. Todos os anos, 56 bilhões, galera, no Brasil. O Brasil gasta 56 bilhões no SUS para curar o tabagismo. Curar não, né? Como é que posso dizer? Tratar o tabagismo, né? Para atender pessoas vítimas do tabagismo. 56 bilhões, né? Em contrapartida, o país arrecada anualmente apenas 13 bilhões em imposto sobre a venda de cigarro. Então é contraditório achar que o governo não combate, como deveria. Há um combate, assim, não pode negar isso, por isso que não pode usar omissão do governo. Dá para usar a ineficácia das medidas governamentais, que são ineficazes. Se não fossem, nós não estaremos debatendo isso aqui. Então, o Estado brasileiro, historicamente, ele é ineficaz nesse combate, sim. Então, se gasta mais do que se arrecada. Então, esse é papo dizer que não, tá? Enfim, dando prosseguimento. Esse dinheiro aqui é remetido tipo à saúde, né? Quando o funcionário é afastado, que vai para o INSS, quem paga é o governo a conta. Então, veja, nós temos aí no Brasil que morrem 200 mil pessoas que morrem devido ao tabagismo, né, por ano. Imagina aqueles que estão sendo vítimas, estão fazendo tratamento, e, de certo modo, também estão afastados. Então, é muita coisa, por isso que não dá
para não debater como uma questão de saúde pública. É uma questão de saúde pública que precisa ser levada mais a sério. Dando prosseguimento, pensei também aqui para facilitar a nossa vida, tá? Trabalhar com algumas ilusões filosóficas e sociológicas. Como é que eu faço isso? É, a indústria cultural, que é o conceito ali do Theodor Adorno, que contou com a participação de Heinecker, né? Mas o Adorno é o principal dele, foi ele quem pensou a indústria cultural, foi ele quem conceituou, não foi ele quem criou, ele pensou no conceito, para um problema que já existia. O que foi que ele observou? Que a indústria, ela domina, de certo modo, porque ela encanta. Ela oferece aquilo que as pessoas não precisam, por mais que faça mais, as pessoas querem, para se incluir, de certo modo, num grupo social. Tá? Então, veja, a indústria cultural, ela inventou o cigarro, as pessoas começaram a ter, né, tentando se afastar, inventou o cigarro eletrônico para encantar os jovens começam a usar como se aquilo não fizesse mal, depois vai para o cigarro convencional de forma natural, essa é a função da indústria cultural, fazer com que as pessoas consumam de forma natural, e depois disso, as pessoas começaram a cigarro eletrônico, que bobagem, e aí inventaram o tal do narguilé, né? Que dizem que também não faz mal. Mas eu tenho uma pesquisa, até procurei para colocar no slide, acabou não dando tempo, eu fechei o slide rápido. Mas eu vou mandar o link para vocês lá no AVA, em que 30 minutos com o narguilé é equivalente a fumar 100 cigarros. 100 cigarros. Né? Mas a indústria cultural, se conversar com alguém, alguém vai dizer que isso não é verdade. Porque foi o que foi vendido pela indústria cultural. Então, de certo, tem até uma vizinha minha, que eu sempre gosto de contar isso, ela foi ao médico, aí quando chegou no médico, aí o médico viu o exame e disse, ó, fulano, eu pedi para a senhora parar de fumar, mas pelo que eu estou vendo aqui, a situação piorou, a senhora continua fumando, né? Aí ela disse, eu fumo, mas não trago. Aí ele respondeu, pois, eu bebo, mas não cuspo. Que é a mesma coisa. Aí, acho que trazer deve ser, né, chupar, não sei. Eu fumo, mas não trago. Até achei, quando ela me contou isso, achei bem engraçado, mas ao mesmo tempo é preocupante, né? Nessa perspectiva. Só penso na nicotina, né? Pois é, Hanna, acha que só a nicotina faz mal, né? Mas aí tem que fazer igual fiz com minha vizinha, né? Eu fumo, mas não trago. Aí o médico, pois, eu bebo, mas não cuspo. É a mesma coisa, faz mal do mesmo jeito, botou o cigarro na boca. Afinal, existem os fumantes passivos, né? Nós vimos no início que 2.600 pessoas no Brasil morrem por ano com o fumo passivo. Isso aqui não tem nada a ver com cigarro, mas por ter há muito tempo ali, né? Tendo acesso à fumaça, né? Não sei vocês, mas quando eu sinto o cheiro de fumaça de cigarro, me dá uma dor de cabeça terrível. Eu morava até pouco tempo em apartamento, aí morava no 8º andar. Aí o sujeito passava do outro lado da avenida, eu sentia o cheiro e dizia, ó, tem alguém fumando. A minha esposa dizia, como você sabe disso? Tô sentindo nada, vai lá, vai ver se não tá. Aí ela saía na rua, tava lá o cara passando na avenida, lá embaixo, veja, lá do 8º andar eu conseguia sentir o quanto me faz mal, né? Mas por que que isso não é tão debatido? Ao mesmo tempo que o governo ele tem muito gasto, ele debate pouco sobre isso. Ele debate pouco sobre isso e, e é aquela história que o Foucault classifica como silenciamento. O Foucault, o Michel de Foucault, o filósofo francês, né, ele diz que alguns temas eles são silenciados para que a estrutura de poder fosse mantida. Então, esse silenciamento que a gente percebe, né, é para que a indústria cultural ela se mantenha viva, para que a indústria do cigarro ela continue, né? Perspectiva. E, obviamente, tá, galera? A gente vai perceber aí que, de certo modo, a indústria cultural, ela não, por mais que se tenha, por exemplo, ó, cigarro falsificado, que não entra como questão de imposto, a indústria acha isso uma maravilha, porque assim é o ponto de partida, né? Cigarro falsificado, depois, enfim, dando prosseguimento na proposta de intervenção, obviamente vai depender do recorte que vocês escolherem, e a gente volta um pouquinho aqui para saber qual foi o recorte, só para lembrar, primeira tese, dinâmica da vida moderna, como é que a gente pode intervir com isso, debate na escola. Tudo aquilo que envolver questão cultural, tudo aquilo que envolver
questão histórica, tá? A escola precisa participar, né, debatendo, informando, né, sobre o caso, né, seja com seminários, né, seja com perspectiva. Veja, porque depois que o aluno, depois que a criança, ela tem um processo de crescimento e chega numa fase, ela não consegue mais compreender que aquilo de fato faz mal. Porque, assim, é algo racional. Vocês, por exemplo, nós aqui, a gente sabe que lá no maço de cigarro está escrito: fumar causa câncer de boca. Aí tem lá uma imagem horrível. Fumar causa isso, fumar causa aquilo. A gente é consciente, não vai usar. Qualquer pessoa, por mais que fosse viciada, ao ler aquilo, se fosse consciente, deixaria na mesma hora, né? Procuraria métodos. Existem vários métodos para, de certo modo, deixar, né, o tabagismo. Mas por que não procura? Porque acha que é normal. É aquela ideia da normatização do mal, né? Da Hannah Arendt, né? Ou então, lá com o próprio George Simon, quando ele diz lá o atitude blazer, as pessoas se sentem indiferentes, omissas, né? Quando deveriam demonstrar preocupação com algo. Um tema como esse, em que o país, né, morrem 200 mil pessoas por causa de um cigarro, por causa do cigarro, o tema deveria ser melhor debatido na escola, né? Chamar atenção para o fato, levar psicólogos, né, levar médicos para falar sobre o assunto. Quer ver só uma coisa que me incomoda muito e não consigo compreender? Quando eu vejo alguém da área de saúde fumando. Um médico fumando, por exemplo. Peraí, calma. Alguém me diga aqui para o mundo que eu quero descer, uma enfermeira fumando, enfim, calma, né? Tem alguma coisa errada no reino de Salomão aqui. Então, de certo modo, é isso. Tá? Eu quero trabalhar com a ideia da indústria do cigarro. Aí o governo precisa ser mais agressivo nas propagandas, precisa ser mais agressivo, e, inclusive, se for o caso, proibir qualquer tipo de globalização em novelas, né? Porque, assim, a pessoa que aparece na novela fumando o cigarro em si, não é aquela pessoa que depois é mal, é aquela pessoa forte, né? Aquela pessoa que demonstra poder, né? Acende o cigarro na hora da cena, no horário nobre. Aquilo, de certo modo, normatiza uma situação que deveria, de certo modo, ser mais combatida, né? E aí, quando tem também a ideia da globalização, chama atenção aí também para a ideia da mídia. A mídia precisa quebrar esse arquétipo, né, de que o cigarro é algo glamourizado, que é algo que traz, de certo modo, poder, que é algo que garante ali uma inclusão maior de certos fatos. Tá? E aí, por último, a questão do fato histórico. Né? Se é histórico, retoma a escola. Colocando miúdos, que eu acho que deveria debater isso, combater o Ministério da Saúde, através da mídia, tá? A mídia ela tem um papel importante nesse processo, o Ministério da Saúde tem essa função de combater essa perspectiva, né? É, o Ministério da Saúde através da mídia e também, de certo modo, né, a própria escola. Se a ideia é cultural, né, trabalhar com a ineficácia do governo, trabalha com o Ministério da saúde, né, junto com a mídia, que ao mesmo tempo dá para trabalhar aí com a questão da quebra da globalização. Enfim, nós temos 5 possibilidades para escolher apenas 2. E essa escolha precisa ser, como é que eu posso dizer, direta, né? Pensar um pouquinho como é que vai trazer isso nessa perspectiva, né? E quando se fala de fato histórico, lembrando que, falei isso no início, era muito mais fácil ver alguém fumando na rua há 5, 10 anos do que hoje. Não é que as pessoas pararam de usar, é porque, assim, se começou a combater, mas não está bom ainda. Porque só ano passado, né, e ano passado, pelo que eu percebi, né, nas pesquisas e números que eu investiguei, nós tivemos um acréscimo muito grande de pessoas que não fumavam e passaram a fumar. Por quê? Desemprego, né, estavam trancados em casa, ansiedade, né, e por aí vai. E tem pessoas que não têm um controle, né? Tem pessoas que têm ansiedade e, de certo modo, acabam, né, fazendo coisas que não deveriam, por falta de controle. Né? Não, a gente não pode culpabilizar o outro pelo mal que ele está fazendo para si mesmo, mas debater o tema e mostrar que isso precisa ser resolvido. Então, é nessa dinâmica aí que a gente precisa trabalhar essa ideia. E aí, lembrando, né, quando o tema ele traz o tabagismo como questão de saúde pública no Brasil,
Lembrando que é saúde pública porque não atinge só quem fuma, é saúde pública porque quem fuma precisa do serviço público, o serviço público poderia estar atendendo pessoas que não teve contato com o cigarro, doenças como, por exemplo, câncer, que merecem uma atenção maior, aí o governo, de certo modo, precisa gastar 56 bilhões com o combate aí ao tabagismo, não só em propaganda, que é muito pouca, mas também em relação à assistência do INSS, porque o sujeito precisou, ficou doente, está com problema respiratório e foi preciso ser afastado, e quem banca isso é o INSS, né? Ao mesmo tempo em que procura mais serviço público de saúde, então o SUS, que já é, de certo modo, cheio, né? Um pouco sucateado, acaba sendo, de certo modo, recebendo uma carga maior de pessoas, e por aí vai. E quando a gente tem esse número aqui, que eu mostrei também no início, chama atenção. Quem fez essa pesquisa, né, foi o Instituto do Coração, né, de São Paulo. Então, percebam que aqui a gente tem um grande problema a ser analisado, tem um grande problema a ser debatido, certo? Enfim, hoje é só. Semana que vem a gente vai treinar repertório para a tese, tá? Como eu prometi. E durante a semana eu vou divulgar um cronograma, um calendário de simulados, de aulas interdisciplinares, como eu já prometi, e também de aulas ao vivo, tá? Voltar como era o calendário, para quem participava no passado, era bem legal, bem organizado. A gente vai fazer isso novamente para tentar e fazer com que a galera volte com tudo, tá bom? Muito obrigado, viu? Vocês aí que estão aqui ao vivo, quem vai assistir esse vídeo depois, galera do AVA, um abração e fiquem com Deus. Tchau, Raninha. Tchau, Kisa. Tchau, Brenda.